Lição 196 do livro de exercícios de um curso em milagres. Só posso crucificar a mim mesmo. Comentário. Essas duas próximas lições formam um todo. Quando escolhermos de forma errada, entre aspas, só posso crucificar a mim mesmo, quando escolhemos certo, entre aspas, o que eu ganho só pode ser a minha própria gratidão. Um ponto importante aqui é que o eu ao qual Jesus se refere é o tomador de decisões. Isso é verdadeiro através de todo ou um curso em milagres, mas é especialmente importante nessas lições, que claramente colocam o problema em nossas mentes, o assento da decisão. Desnecessário dizer, a significância disso é que, se é minha decisão ser crucificado, posso revertê-la. Se eu não estiver ciente da escolha faltosa da minha mente, não existe esperança de uma mudança significativa. Essa lição também provê outro resumo do que eu citei como a estratégia de duas camadas, ou de escudo duplo do ego. Uma vez que o tomador de decisões escolhe o ego em vez do Espírito Santo, o medo do ego é que ele, o Filho de Deus, mude sua mente e, nesse instante santo, o ego desapareça. Como uma defesa, o ego planeja uma brilhante estratégia, o cerne dos ensinamentos de Jesus sobre o ego e um tema que atravessa esses 3 volumes. O plano é tornar o Filho de Deus sem mente, o que é alcançado tão logo ele experimente a si mesmo como um corpo, dirigido por um cérebro. Isso assegura a existência continuada da individualidade e especialismo do ego, por preservar a decisão original do filho pelo ego, uma vez que ele não é mais capaz de mudar uma mente que ele não sabe que tem. O esquema do ego precisa convencer o filho de que sua mente é um lugar perigoso para se estar, o que ele faz por inventar um mito da Trindade não santa. O filho pecou contra Deus, merece ser punido por causa de seu pecado, o significado de culpa, e então teme o ataque iminente e inevitável. Assim, a mente se torna um campo de batalha letal, no qual, se o filho permanecer, certamente será destruído. O primeiro escudo de esquecimento do ego é sua trindade, que impede o filho de olhar para a verdade da expiação dentro da sua mente certa. Uma vez que o perigo da mente é estabelecido, o filho aceita que não pode mais permanecer lá em segurança. E um segundo escudo ou camada de defesa é necessário. Pecado, culpa e medo são projetados em corpos, fazendo surgir um mundo no qual vemos o pecado e a culpa em todos os lugares ao nosso redor, mas não em nós mesmos. Mesmo se julgarmos a nós mesmos como pecadores, apesar disso, acreditamos que alguém mais é responsável pelo nosso estado caído. O medo que originalmente estava dentro da mente, agora é percebido como externo. Quando as pessoas tentam descrever sua experiência de Deus, frequentemente o fazem em termos dessa dinâmica de projeção de culpa. Seu Deus se torna vingativo e insano, buscando apenas punir seu filho culpado por ter pecado contra ele. Essa, então, é a natureza do mundo no qual nos encontramos, e ficamos aterrorizados diante da perspectiva da morte. Como Freud ensinou, tão logo nascemos,
nos preparamos para morrer. Todos temem a morte, que significa o fim da vida. Embora ilusório, o medo, a essência do sistema defensivo de ilusões do ego, é, apesar de tudo, intenso e em seu cerne está essa crença. Abre aspas, eu mereço morrer e ter minha vida tirada por Deus, porque originalmente roubei essa vida dele. Fecha aspas. Ninguém vem aqui sem esse medo, mas não sabe de onde ele vem. Sua fonte parece estar do lado de fora, mas isso oculta a fonte de medo que repousa na decisão da mente de se unir ao ego. O escudo duplo de ilusões, portanto, culpa interna e medo externo, é o cerne da estratégia do ego exemplificada nessa lição importante. Citação: quando isso for bem compreendido e mantido em plena consciência, não tentarás prejudicar-te, nem fazer do teu corpo um escravo da vingança. Comentário: Jesus fala frequentemente sobre o plano do ego porque não podemos mudar nossas mentes sobre algo de que não estamos conscientes. Quando aceitamos sua ajuda ao nos mostrar as táticas do ego em nossas vidas, nós afrouxamos nosso aperto ao sistema de pensamento. Assim, é imperativo prestarmos atenção cuidadosa aos nossos pensamentos e comportamento para vermos como eles cumprem a estratégia do ego. Tendo primeiro negado a culpa na mente, nós a projetamos. E tudo o que sabemos então é que os outros estão tentando nos roubar. Isso justifica nossa necessidade de nos defendermos e atacarmos de volta. O conteúdo por trás da totalmente familiar face de inocência. Citação: o aspecto que é encenado. Essa é a face que sorri e cativa, e até mesmo parece amar. Esse aspecto pode ter raiva, pois o mundo é ruim e não é capaz de prover o amor e o abrigo que a inocência merece. Esse aspecto nunca ataca em primeiro lugar, mas a cada dia, uma centena de pequenas coisas constituem pequenos ataques à sua inocência, provocando-a à irritação e, afinal, abertamente ao insulto e ao abuso. Texto, capítulo 31. Comentário: assim, essa lição esclarece a importância de entendermos que o ataque acontece na mente, o ódio dos outros, o nosso contra eles, e nosso primeiro ataque, a separação de Deus. Apenas vendo como nossas vidas exemplificam o princípio de um ou outro, podemos fazer algo sobre ele. Daí nossa necessidade de vigilância para aceitarmos a vida como uma sala de aula, com Jesus como nosso professor. Ele não muda as circunstâncias externas de nossas vidas, mas nos ajuda a reconhecer o propósito do ego para elas, capacitando-nos a olhar além delas para a luz da verdade que a estratégia estava dirigida para esconder. Citação: não atacarás a ti mesmo e reconhecerás que atacar um outro é atacar a ti mesmo. Comentário: quando você entender o dano a você mesmo quando ouve o ego, não vai mais fazê-lo. Lembre-se, para o ego, a salvação é ataque, nascida do pensamento original de um ou outro. Se eu for existir, Deus tem que ser destruído. Todos os nossos pensamentos e comportamentos específicos de ataque são fragmentos sombrios desse pensamento único.
uma vez que nos tornamos conscientes de que o ataque não nos traz felicidade, salvação ou vida, mas miséria, dor e morte, vamos mudar nossas mentes, cessando todos os ataques aos outros, porque não mais queremos atacar a nós mesmos. No entanto, primeiro precisamos ver o que o ego não quer que vejamos. O ciclo culpa-ataque e seus efeitos devastadores sobre nós. Citação: a atração doentia pela culpa tem que ser reconhecida pelo que é. Pois, tendo se tornado real para ti, é essencial vê-la claramente e, retirando o teu investimento nela, aprender a abandoná-la. Dissemos antes que o ego tenta manter e aumentar a culpa, mas de tal forma que não reconheças o que ele quer te fazer. Pois a doutrina fundamental do ego é que escapas daquilo que fazes aos outros. A sobrevivência do ego depende de acreditares que estás isento das suas más intenções. Ele aconselha, portanto, que se fores seu anfitrião, ele te capacitará a dirigir a tua raiva para fora, protegendo-te dessa forma. E assim ele embarca em uma cadeia sem fim e sem recompensa de relacionamentos especiais forjados na raiva e dedicados apenas a uma crença insana, a de que quanto mais raiva investes fora de ti mesmo, mais seguro vens a ser. Texto capítulo 15. Citação: ficarás livre da crença insana de que atacar um irmão te salva. E compreenderás que a sua segurança é a tua e através da sua cura tu és curado. Comentário: esse é o cerne do relacionamento santo, que desfaz todo especialismo. Reconhecer que você e eu compartilhamos os mesmos interesses. Se eu ataco e condeno você, estou sendo atacado e crucificado. Se eu liberto você e vejo o Cristo em você, reforço essa visão em mim mesmo. Nós somos um. Entender isso é a, entre aspas, maneira de lembrar de Deus, como já vimos várias vezes antes. Citação: perceber a cura do teu irmão como a cura de ti mesmo é, portanto, a maneira de te lembrares de Deus. Texto, capítulo 12. Citação: talvez a princípio não compreendas como a misericórdia, que é ilimitada e que mantém todas as coisas sob a sua proteção segura, pode ser achada na ideia que praticamos hoje. De fato, ela pode parecer um sinal de que é impossível escapar ao castigo, porque o ego, diante do que vê como uma ameaça, não demora em citar a verdade para salvar as suas mentiras. Comentário: Jesus explica que o ego iria interpretar essa lição como, abre aspas, estou sempre sendo punido e, portanto, sempre vou sofrer, fecha aspas. Pois ele continuamente soma 2 mais 2 e obtém 5. Ele pega fatos aparentes e os arranja para chegarem a uma conclusão falsa. E então pega essas palavras da verdade e as torce para reforçar seu sistema de pensamento de tal forma que elas não possam nos libertar dele. Citação: entretanto, ele não pode deixar de fracassar em compreender a verdade que usa desse modo. Mas tu podes aprender a ver
essas tolas aplicações e negar o significado que parecem ter. Assim, também ensinas à tua mente que não és um ego, pois as formas com as quais o ego procura deturpar a verdade não te enganarão mais. Não acreditarás que és um corpo a ser crucificado. Comentário. Lembre-se, o objetivo da estratégia do ego é nos deixar convencidos de que somos corpos sem mentes. A segunda parte do escudo duplo. Merecendo crucificação porque fizemos tais coisas terríveis. No entanto, profundamente incrustada nessa crença está outra que diz que, ainda que eu seja um canalha miserável, punido pelo meu pecado, alguém pecou contra mim primeiro. Assim, ainda não é minha culpa. Para reiterar esse ponto central, o você ao qual Jesus se dirige é o tomador de decisões na mente, que é ensinado a não ver a si mesmo como um ego, a missão que Jesus nos dá uns em relação aos outros. Citação. A tua missão é muito simples. Tu estás sendo solicitado a viver de tal forma que demonstre que tu não és um ego e que eu não escolho os canais de Deus de modo errado. Texto, capítulo 4. Citação. E verás na ideia de hoje a luz da ressurreição, olhando para o que está além de todos os pensamentos de crucificação e de morte, que são pensamentos de libertação e de vida. Comentário. Ressurreição, no Um Curso em Milagres, como já vimos, é definida como, abre aspas, despertar do sonho da morte. Fecha aspas. Você não pode despertar, no entanto, a menos que saiba que a morte é um sonho e não a realidade. Assim, Jesus expõe a estratégia do ego, ensinando-nos que nossas experiências no mundo de sonho externo refletem o sonho oculto. Ambas as camadas de sonho são ilusórias. As defesas do ego para ocultar o fato de que fizemos a escolha errada e agora podemos fazer uma melhor. Jesus nos ensina a irmos além das experiências do corpo para que o vejamos como parte do plano do ego, para nos manter afastados da luz ressuscitada da salvação, a qual o perdão ao nosso irmão tão alegremente nos traz. Citação. A ressurreição é a negação da morte, sendo a afirmação da vida. Assim, todo o pensamento do mundo é inteiramente revertido. A vida é agora reconhecida como salvação e qualquer tipo de dor e miséria percebidas como inferno. O amor já não é temido, mas alegremente bem recebido. A face de Cristo é vista em cada coisa viva e nada é mantido no escuro, à parte da luz do perdão. Manual dos Professores, 28, 2. Citação. A ideia de hoje é um passo que damos para sair do cativeiro para o estado da liberdade perfeita. Vamos dar esse passo hoje para que possamos seguir rapidamente o caminho que a salvação nos mostra, dando cada passo na sequência estabelecida à medida em que a mente renuncia aos seus fardos, um a um. Comentário. Nosso medo
é tão grande que temos que aprender através dos pequenos passos que Deus nos pede para dar até Ele. Livro de Exercícios, página 193. Cada passo é o mesmo, mas até generalizarmos as lições de perdão e aceitarmos que tudo o que pensamos é insano, não seremos capazes de liberar os pensamentos do ego. Portanto, existe necessidade de prática diária. A lição 197 será o segundo passo, mas hoje nós damos o primeiro, para cima da escada que a separação nos levou a descer. Existem muitos degraus a subir, mas pelo menos iniciamos nossa subida em direção ao despertar certo. Citação: aquilo que aguarda com certeza perfeita, além da salvação, não é nossa preocupação. Pois mal começaste a permitir que os teus primeiros passos incertos sejam dirigidos para subir a escada que a separação te fez descer. O milagre é a tua única preocupação no presente. É aqui que devemos começar. E tendo começado, o caminho tornar-se-á sereno e simples na subida para o despertar e o fim do sonho. Texto, capítulo 28. Citação: não precisamos de tempo para isso. Precisamos apenas de disponibilidade. Comentário: é por isso que Jesus fala com tanta frequência sobre, entre aspas, um pouco de disponibilidade, que nós precisamos porque existe uma parte de nós que continua não disponível. Essa falta de disponibilidade nasce da necessidade de provarmos que estamos certos e ele errado. O sofrimento, o nosso e o dos outros, é a maneira perfeita de provar que a pequenez do ego suplantou a magnitude de Cristo. Citação: a tua prática, portanto, tem que basear-se na tua disponibilidade para permitir que toda a pequenez se vá. Citação: a tua prática, portanto, tem que basear-se na tua disponibilidade para permitir que toda a pequenez se vá. O instante em que a magnitude irá despontar sobre ti está tão distante quanto o teu desejo por ela. Na medida em que tu não a desejas e em vez dela aprecias a pequenez, nessa medida ela está distante de ti. Na medida em que a quiseres, tu a trarás para mais perto. Texto, capítulo 15. Citação: pois o que parecia levar 1000 anos pode facilmente ser feito em um só instante pela graça de Deus. Comentário: estritamente falando, isso deveria estar assim. Abre aspas, pela nossa escolha, pela graça de Deus. Fecha aspas. De outra forma, iria parecer que a graça de Deus está presente em alguns momentos, mas não sempre. Implícito aqui, no entanto, está o fato de que a graça de Deus está presente, mas precisamos escolhê-la. Estar em um instante santo reflete a escolha de sermos felizes em vez de estarmos certos. De ter Jesus como nosso professor em vez do ego. De forma importante, essa lição, na verdade, o próprio Um Curso em Milagres, nos ajuda a perceber nosso medo de escolhermos o instante santo e economizarmos milhares de anos através do milagre. Texto, capítulo 1.
No entanto, quando o perdão desfaz o medo, nós nos tornamos professores de Deus, cuja função de economizar tempo é trazer a escuridão temporal do ego à luz eterna. Citação: a sua função é ganhar tempo. Cada um começa como uma única luz, mas com o chamado no seu centro, é uma luz que não pode ser limitada. E cada uma economiza 1000 anos, segundo o que o mundo julga acerca do tempo. Manual dos Professores 1:2. Citação: o lúgubre e desesperançado pensamento de que podes atacar os outros e salvar a ti mesmo te pregou à cruz. Comentário: em outras palavras, entre aspas, só posso crucificar a mim mesmo. Não posso crucificar você porque não existe ninguém lá para crucificar, e eu crucifico a parte de mim que não quero reconhecer. Outro exemplo do princípio um ou outro que Jesus quer que desaprendamos. Assim, nós terminamos nossa jornada na cruz, tornando alguém mais culpado pela nossa dor e sofrimento. O significado dessa passagem. Citação: a jornada à cruz deve ser a última, entre aspas, jornada inútil. Não vivas nela, mas despede-a como já tendo sido realizada. Se podes aceitá-la como a tua última jornada inútil, estás também livre para te unires à minha ressurreição. Enquanto não fizeres isso, a tua vida, de fato, é desperdiçada. Ela meramente reencena a separação, a perda do poder, as tentativas fúteis que o ego faz para reparar e, finalmente, a crucificação do corpo ou a morte. Tais repetições não têm fim até que se desista delas voluntariamente. Não cometas o erro patético de, entre aspas, te agarrares à velha cruz áspera. A única mensagem da crucificação é que podes vencer a cruz. Até então, tu és livre para crucificar a ti mesmo tantas vezes quantas escolheres. Não é esse o evangelho que eu pretendi oferecer-te. Texto, capítulo 4, Introdução. Citação: talvez parecesse ser a salvação, mas representou apenas a crença segundo a qual o teu medo de Deus é real. Comentário: do ponto de vista do ego, o ataque original era a salvação. Ele salvou o ego. Obviamente, nós acreditamos então, e ainda acreditamos, que o ataque é salvação. De outra forma, não estaríamos aqui. Comentário: aqueles que acreditam que são culpados vão responder à culpa, porque pensam que ela é a salvação, e não se recusarão a vê-la e alinhar-se ao lado dela. Eles acreditam que, aumentando a culpa, estão se autoprotegendo e falharão em compreender o simples fato de que aquilo que não querem não pode deixar de feri-los. Texto, capítulo 14. Comentário: o pensamento de que nós atacamos Deus, destruímos seu amor e crucificamos seu Filho para que pudéssemos existir, jaz enterrado na mente de todos. Além disso, esse conteúdo subjacente está refletido nas múltiplas escolhas e respostas de nossas vidas.
nós precisamos reconhecê-las pela escuridão que são, levando-as à luz misericordiosa do Espírito Santo. Citação. Mas representou apenas a crença segundo a qual o teu medo de Deus é real. E o que é isso, senão o inferno? Comentário. Nosso medo de Deus prova que nós pecamos. A separação é real e o sistema de pensamento do ego válido. Esse medo, enraizado no pensamento ontológico de que nós atacamos Deus, está refletido em nossas experiências quando atacamos. A ideia na sentença 1, abre aspas, o lúgubre e desesperançado pensamento de que podes atacar os outros e salvar a ti mesmo, te pregou à cruz, fecha aspas. Representa o efeito dessa crença insana, e o inferno é apenas seu efeito sombrio, a punição justa para o pecado, os nossos e os dos outros. Assim, nós tememos Deus como a proteção final para o nosso falso ser, a defesa contra a nossa realidade. Citação. O medo da vontade de Deus é uma das crenças mais estranhas que a mente humana jamais engendrou. Ela nunca poderia ter ocorrido se a mente já não estivesse profundamente dividida, o que possibilitou que ela viesse a ter medo daquilo que na verdade é. A realidade não pode, entre aspas, ameaçar coisa alguma a não ser ilusões, já que a realidade só pode apoiar a verdade. O próprio fato de que a vontade de Deus, que é o que tu és, seja percebida como amedrontadora, demonstra que tu tens medo do que és. O que parece ser o medo de Deus é realmente medo da tua própria realidade. Texto, capítulo 9. Citação. Quem poderia acreditar que o seu pai é um inimigo mortal, separado de si e à espreita para destruir a sua vida e riscá-lo do universo, sem ter o medo do inferno no coração? Comentário. Jesus claramente fala de todos nós, quer estejamos ou não cientes desse pensamento. O próprio fato de que nós acreditamos que podemos sobreviver apenas por respirarmos, comermos e termos nossas necessidades especiais atendidas é uma prova de que acreditamos existir, o que significa que existimos à custa de Deus. O próprio fato de que nós acreditamos que podemos sobreviver apenas por respirarmos, comermos e termos nossas necessidades especiais atendidas é uma prova de que acreditamos existir, o que significa que existimos à custa de Deus. Assim, todos nós esperamos a fúria e a vingança de Deus, ficando esmagados pela carga da nossa destruição temida e certa. Citação. Tal é a forma da loucura em que acreditas. Se aceitares o pensamento amedrontador de que podes atacar um outro e ficar livre. Comentário. Sempre que você se encontrar querendo ser feliz à custa de outra pessoa, deleitando-se com o equívoco doloroso de outro, ou se sentindo justificado em seu criticismo em relação aos outros, isso reflete o pensamento subjacente de loucura que diz que Deus é seu inimigo. Você pode escapar da sua ira
apenas por provar que os outros são pecadores miseráveis, para que Deus os puna em vez de a você. A mágica insana do ego. É por isso que a especificidade foi feita. O, entre aspas, ódio é específico, para citar a lição 161. O propósito por trás do meu ódio e especialismo é que eu possa apontar os pecadores para Deus, que vai destruí-los e poupar a mim. O propósito por trás do meu ódio e especialismo é que eu possa apontar os pecadores para Deus, que vai destruí-los e poupar a mim, a vítima inocente. Uma dinâmica que vem da consciência. Citação: o que tu projetas, desaproprias, e portanto não acredita que seja teu. Tu estás te excluindo por te julgares diferente daquele sobre o qual projetas. Já que também julgaste contra o que projetas, continuas atacando-o, porque continuas a mantê-lo separado. Fazendo isso inconscientemente, tentas manter o fato de que atacaste a ti mesmo fora da tua consciência e assim imaginas teres te posto a salvo. Texto, capítulo 6. Citação: enquanto essa forma não for mudada, não há esperança. Comentário: Jesus quer dizer, entre aspas, pensamento, quando diz, entre aspas, forma. O pensamento de que Deus é nosso inimigo. Essa é a peça que mantém o sistema de pensamento do ego unido. Remova e o ego desaba. Assim, nunca é a forma específica do ataque que é o problema, mas o pensamento de ataque em si. Em outras palavras, nós não mudamos o efeito, mas a causa, como a seguinte passagem de psicoterapia deixa claro, no contexto das formas da doença. Citação: a doença toma muitas formas e assim também a indisponibilidade para perdoar. As formas de cada uma apenas reproduzem as formas da outra, pois são a mesma ilusão. Cada uma é traduzida tão fielmente na outra que um estudo cuidadoso da forma que uma doença toma apontará claramente para a forma da indisponibilidade de perdão que representa. Contudo, ver isso não efetuará uma cura. Isso é conseguido por apenas um reconhecimento, que só o perdão cura algo que não foi perdoado. E só uma indisponibilidade de perdoar pode fazer surgir qualquer tipo de doença. Psicoterapia 2. Citação. Comentário: o ponto aqui é que mudar o sintoma, a forma ou o efeito não vai curar o problema. Apenas desfazer a causa, a indisponibilidade de perdoar o Filho de Deus, pode fazer isso, e o perdão é o meio desse desfazer. Citação: enquanto não vires que isso tem que ser, pelo menos, inteiramente impossível, como poderias escapar? O medo de Deus é real para todo aquele que considerar esse pensamento como verdadeiro. E ele não perceberá sua tolice e nem chegará a ver que ela existe para que seja possível questioná-la. E ele não perceberá a sua tolice e nem chegará a ver que ela existe para que seja possível questioná-la.
Comentário. Jesus apela a nós mais uma vez para entendermos sua mensagem. Portanto, existe um texto a ser estudado. Se nós o fizermos pensando que entender o ego não é importante, apenas temos medo de olhar para o sistema de pensamento do ego que tornamos real e aterrorizante. A forma perfeita de manter o ego intacto é não saber que temos um, e certamente não entender as dinâmicas de ataque que são o cerne do seu sistema de pensamento. É por isso que Jesus insistiu com Ellen e Bill durante o ditado para que eles, entre aspas, estudassem essas notas. Ele queria que eles, assim como quer em relação a todos nós, entendessem as dinâmicas insanas e assassinas do ego. Sem identificarmos isso em nossas vidas pessoais, exemplificando o princípio de um ou outro, não seremos capazes de mudar nossas mentes. Em, entre aspas, expiação sem sacrifício, Jesus discute o erro cristão tradicional de acreditar que Deus enviou Jesus para o mundo para sofrer e morrer na cruz para que nós, pecadores miseráveis, fôssemos salvos. Ele explica a insanidade dessa crença e então diz: Citação. É tão essencial que todos esses pensamentos sejam dissipados que nós não podemos deixar de estar seguros de que nada desse tipo permaneça na tua mente. Texto capítulo 3. Comentário. Jesus fala especificamente da ideia de que Deus deveria ser temido porque ele é um perseguidor. Essa declaração enfática do texto vai diretamente ao cerne da lição. Jesus diz a todos nós que temos que entender o ego para poder liberá-lo. Não faz sentido, ele diz, pedir minha ajuda para algo que você não sabe que existe. Eu não posso tirá-lo de você, a menos que você primeiro o traga até mim, para que possamos olhar para ele juntos. Lembre-se dessa declaração crucial. Citação. Podes perguntar a ti mesmo por que é tão crucial que olhes para o teu ódio e reconheças toda a sua extensão. Podes também pensar que seria bastante fácil para o Espírito Santo mostrá-lo a ti e dissipá-lo sem a necessidade de que o erguesses à tua consciência por ti mesmo. Texto capítulo 13. Comentário. Nós temos que fazer nossa parte para que ele possa fazer a dele. Além disso, Jesus implora a nós para percebermos o quanto a mentalidade um ou outro permeia tudo em nossas vidas, fragmentos sombrios do pensamento de que Deus deve ser temido porque nós o atacamos primeiro. A tolice desse pensamento tem que ser percebida antes de podermos mudá-lo, pois só quando olhamos para as implicações dessa crença podemos realmente questionar nosso ato de nos agarrarmos à insanidade de que Deus é o inimigo. Mesmo um leve julgamento reflete esse sistema de pensamento subjacente de ódio e medo e nos mantém longe da sanidade que está além da loucura do ego. Citação. Para questioná-la, é preciso que, primeiro, a sua forma seja mudada, pelo menos um mínimo que seja para permitir que o medo da punição diminua e que a responsabilidade te seja, até certo ponto, devolvida. Em outras palavras, eu mesmo preciso ver que o medo de Deus não vem de Deus, mas de mim. Abre aspas, só posso crucificar a mim mesmo, fecha aspas. Eu estabeleci isso. A ênfase, portanto,
está em entender a estratégia do ego, especificamente a projeção. Jesus disse a Ellen e Bill que uma vantagem que os psicólogos tinham em termos do Um Curso em Milagres era sua compreensão dessa dinâmica. No entanto, não é preciso ter um doutorado em psicologia para entender que o que vemos nos outros é uma projeção do que tornamos real em nós mesmos. A projeção faz a percepção. Se nós acreditarmos que Deus deve ser temido, o problema é que nós acreditamos que devemos ser temidos. Deus não é o assassino, nós somos. Citação. A partir daí, podes, pelo menos, refletir que desejas seguir esse caminho doloroso. Enquanto essa mudança não se realizar, não será possível para ti perceber que o que te amedronta são os teus próprios pensamentos e que a tua libertação depende de ti mesmo. Comentário. Uma vez que você entenda as dinâmicas do ego, poderá perguntar se é isso realmente o que quer. No entanto, você tem que ver a conexão entre o que pensa serem ataques justificados a outra pessoa e seus efeitos sobre você. Não é a outra pessoa que você está ferindo, mas a si mesmo. Isso reflete o sistema de pensamento que diz que era Deus ou eu, e eu venci. Mas agora Deus vai satisfazer sua vingança. Você precisa entender a estratégia do ego de negar o poder da mente de escolher o sonho, percebendo que é esse poder que determina o que você percebe. Lembre-se de que percepção é interpretação. Se você sentir que as pessoas o estão tratando injustamente, é porque você quer ser tratado injustamente, não importando o que elas façam ou digam. Se você tornar sua reação real, é porque você quer que ela seja real, com seus pecados repousando sobre alguém mais. Essa lição, portanto, nos ajuda a perceber que, atacando os outros, você secretamente ataca e aprisiona a si mesmo. No entanto, pelo fato de você ter escolhido o ataque, pode escolher contra ele. Citação. Todo irmão que tu encontras venha ser uma testemunha de Cristo ou do ego, dependendo do que percebes nele. Todo mundo te convence daquilo que queres perceber e da realidade do reino em favor do qual escolheste a tua vigilância. Tudo o que percebes é uma testemunha do sistema do pensamento que queres que seja verdadeiro. Todo irmão tem o poder de liberar-te, se escolheres ser livre. Tu não podes aceitar um falso testemunho dele, a não ser que tenhas evocado falsos testemunhos contra ele. Se ele não te fala de Cristo, não lhe falaste de Cristo. Tu ouves apenas a tua própria voz, e se Cristo fala através de ti, tu o ouvirás. Texto capítulo 11. Eu, portanto, sou meu próprio carcereiro e prisioneiro e libertador. Nossos próximos passos serão fáceis se deres esse passo hoje. Comentário. Nossa liberação depende de nós, assim como nossa experiência de crucificação. O primeiro passo encerra aceitarmos isso como um fato. Citação. A partir daí, avançamos com bastante rapidez, pois uma vez que compreendas que é impossível que sejas ferido, exceto pelos teus próprios pensamentos, o medo de Deus tem que desaparecer.
Comentário. Quando você entende a estratégia de 2 camadas do ego, entende que o que você percebe do lado de fora, ser ferido pelos outros, que é a primeira camada, vem de uma crença no pecado, que é a segunda camada, que também é inventada. Eu posso realmente ferir, mas apenas pelos meus pensamentos. Dentro do sonho, eles têm um tremendo poder sobre mim e sobre todos os outros. No entanto, quando fico parado com Jesus fora do sonho, percebo a falta de poder desses pensamentos, que são realmente nada. Se isso é assim, eu, como uma entidade separada, não sou nada também. Assim, eu não pequei contra Deus e não tenho culpa para temer sua punição. Note esses comentários sobre o uso que o ego faz do medo para nos aprisionar em seu sistema de pensamento de separação, embora não nos permitindo perceber o seu desvio. Citação. Minimizar o erro, mas não desfazê-lo, é o esforço constante do ego, e é, na verdade, uma técnica na qual ele, de fato, é muito engenhoso. Como pode ele pregar a separação sem mantê-la através do medo? E tu o escutarias se reconhecesses que é isso que ele está fazendo? Texto capítulo 11. Comentário. E finalmente, citação. E Deus, que pensaste em expulsar, pode ser acolhido de volta no interior da mente santa que ele nunca deixou. Comentário. Nós banimos Deus e, portanto, escolhemos recebê-lo de volta. Nós vimos na lição 194 como o ego tenta nos convencer de que não podemos confiar em Deus. Jesus nos diz que podemos, pois seu amor não vai nos ferir nem exigir sacrifício. Pensar que iria é completa insanidade, nascida da necessidade de provar que Jesus está errado e nós certos. Quão alegremente aprendemos que Deus não mudou e seu amor gentilmente nos chama para retornarmos a Ele e ao nosso ser. Citação. Venha a mim, minhas crianças, mais uma vez. Sem tais pensamentos distorcidos sobre os vossos corações. Ainda sois santos, com a santidade que vos deu a luz em impecabilidade perfeita. E ainda vos cerca com os braços da paz. Tu és aquele que o teu pai ama, que nunca deixou a sua casa, nem vagou em um mundo selvagem, com os pés sangrando e o coração pesado, endurecido contra o amor que é a verdade em ti. Canção da Oração, capítulo 3. Citação. É certamente possível ouvir a canção da salvação na ideia que praticamos hoje. Se só podes crucificar a ti mesmo, não feriste o mundo e não precisas ter medo da sua vingança e da sua perseguição. Comentário. Isso só faz sentido quando você muda na interpretação do ego e dá um passo com Jesus para fora do sonho. Dentro do sonho, crucificar uma pessoa significa tudo, mas fora dele, você não pode deixar de ouvir a canção da salvação no instante santo, quando percebe que nada aconteceu dentro de você mesmo, nem a Deus, e, portanto,
você não fez nada ao mundo. Seu pecado, em outras palavras, não teve efeitos. O poema A Canção, de Ellen, gentilmente canta essa canção de paz a nós. Citação: existe uma canção sob o mundo que o mantém e entra por trás de todos os pensamentos torcidos e vem para endireitá-los. Existe uma melodia antiga que ainda habita em cada mente e canta pela paz, eternidade e todas as coisas quietas que Deus criou. Anjos cantam em alegria e oferecem a você sua canção, pois ela é sua. Você canta incessantemente, da mesma forma. O Filho de Deus nunca pode cantar sozinho. Sua voz é compartilhada por todo o universo. Ela é o chamado a Deus e é respondido pela sua própria voz. As Dádivas de Deus, página 25. Citação: nem precisas esconder-te, aterrorizado, do medo mortal de Deus, que a projeção esconde atrás de si. O que mais temes é a tua salvação. Comentário: nós já citamos de O Medo da Redenção, que explica como nosso medo verdadeiro é do amor. Enquanto nos identificarmos com a individualidade do ego, vamos temer ser salvos da culpa, pois isso significa perceber que estávamos errados, o Espírito Santo certo e o sistema de pensamento de separação do ego radicado em uma mentira. Aqui está a passagem novamente. Citação: tu não estás realmente com medo da crucificação. Teu terror real é a redenção. Sob o escuro fundamento do ego está a memória de Deus, e é disso que realmente tens medo, pois essa memória te restituiria instantaneamente ao lugar em que te é próprio, e é esse o lugar que buscaste deixar. O teu medo do ataque não é nada comparado ao teu medo do amor. Estarias disposto a olhar até mesmo para o teu selvagem desejo de matar o Filho de Deus, se não acreditasses que ele te salva do amor? Pois esse desejo causou a separação, e tu o protegeste, porque não queres que a separação seja curada. Reconheces que, removendo a nuvem escura que o obscurece, o teu amor pelo teu Pai iria impedir-te a responder ao seu chamado e dar um salto para o céu. Acreditas que o ataque é salvação, porque te impede isso. Pois muito mais profundo do que o fundamento do ego, e muito mais forte do que ele jamais será, é o teu intenso e ardente amor por Deus e o dele por ti. Isso é o que realmente queres esconder. Texto capítulo 13. Comentário: essa passagem é uma das declarações mais claras no Um Curso em Milagres sobre o papel do ataque e do medo em nos defender do amor, em cuja presença nosso ser separado e especial iria quietamente desaparecer no coração de Deus. Citação: tu és forte e é força o que queres, e és livre e feliz pela liberdade. Buscaste ser fraco e cativo, porque temias a tua força e liberdade. No entanto, nelas está a salvação. Comentário: para o insano ego, nós somos livres apenas quando estamos por conta própria, tendo escapado da tirania de Deus. A verdadeira liberdade, no entanto,
vem em reconhecer que somos uma parte indivisível da unicidade de Deus. Nossa força e liberdade repousam no tomador de decisões, a parte de nossas mentes que escolhe o amor em vez do medo, corrigindo nossa escolha equivocada que nos tornou fracos e aprisionados. Portanto, é nossa vontade, escolhida pela mente, que reflete o amor de Deus. Foi para ajudar-nos a lembrar desse poder que Jesus nos deu seu curso e sua presença amorosa como professor e guia. Citação: nada do que Deus criou pode se opor à tua decisão, assim como nada do que Deus criou pode se opor à sua vontade. Deus deu à tua vontade o poder que ela tem, que eu, Jesus, só posso reconhecer em honra à sua. Eu posso ensinar-te, mas só tu podes escolher escutar o meu ensinamento. Como pode ser, senão assim, se o reino de Deus é liberdade? Eu sempre me lembrarei de ti, e na minha memória de ti está a tua memória de ti mesmo. Em nossa memória um do outro está a nossa memória de Deus. E nesta memória está a tua liberdade, porque a tua liberdade está nele. Texto capítulo 8. Citação: há um instante em que o terror parece dominar a tua mente, de modo tão total que parece não haver nenhuma esperança de escapar. Comentário: essa é a dinâmica que Jesus discutiu na lição 170, dizendo, abre aspas, esse momento pode ser terrível, fecha aspas. Livro de Exercícios, página 170. O segundo escudo, o mundo e o corpo, foi produzido especificamente para que não tivéssemos que lidar com o horror de acreditar que somos pecadores culpados que merecem punição. O primeiro escudo. O ego nos fez projetar nosso pecado e culpa para os vermos em outros, que é o motivo pelo qual nos sentimos muito mais confortáveis em acreditar que Deus é o assassino do que em aceitar que nós somos. Nós vimos que o propósito do ego é manter a separação que roubou de Deus, mas não ser responsável por ela. Assim, nós alegremente estremecemos diante do mal no mundo, pois isso prova nossa inocência. Quanto mais injustamente tratados nos sentirmos, mais gostamos, porque nosso próprio pecado passa desapercebido. Assim, Deus vai punir alguém mais em vez de mim, em vez de a mim. No entanto, quando trazemos o pensamento de volta às nossas mentes e atravessamos o segundo escudo do ego, indo até o primeiro, somos agarrados pelo terror que nos empurrou para fora de nossas mentes, em primeiro lugar. Eu sou o pecador que Deus vai destruir. Citação: quando reconheceres de uma vez por todas que é a ti mesmo que temes, a mente se perceberá dividida. Comentário: quando eu retorno à minha mente, existe um instante no qual percebo que sou o pecador e que é a minha mente que está dividida. Não uma divisão entre o meu corpo e o de outro, que é percebido como a fonte da minha vitimação, mas entre eu, como vitimador pecaminoso, e Deus que vai me destruir, que é a fonte percebida do meu terror. Na seguinte passagem, Jesus descreve 2 tipos de sonhos: o do corpo, no qual todos tramam contra mim, e o da mente, no qual eu sou o assassino. Citação: um irmão separado de ti, um antigo inimigo,
um assassino que te assalta no meio da noite e planeja a tua morte, no entanto, a planeja de forma lenta, demorada, e é com isso que sonhas. Entretanto, por trás desse sonho há ainda outro, no qual passas a ser o assassino, o inimigo secreto, o vingador e o destruidor do teu irmão e do mundo da mesma forma. Texto capítulo 27. Comentário. Sentirmos terror em nossas mentes foi a primeira parte da estratégia do ego, e ela nos levou a nos voltarmos a ele em busca de ajuda. Abre aspas. Se eu ficar na minha mente, certamente serei destruído. Tire-me daqui. Fecha aspas. Isso levou diretamente à feitura do mundo. Citação. E isso havia sido ocultado, enquanto acreditavas que o ataque podia ser dirigido para fora e retornar de fora para dentro. O inimigo que devias temer parecia vir do exterior, e assim um Deus fora de ti veio a ser o teu inimigo mortal, a fonte do medo. Comentário. O mundo oculta tanto o pensamento de que sou pecador, quanto o terror pavoroso da aniquilação ligado a esse pensamento. O mundo de especificidades foi feito precisamente para que percebêssemos o assassino do lado de fora, em vez de do lado de dentro, como vimos na lição 161. Citação. Agora, por um instante, um assassino é percebido dentro de ti, ansioso pela tua morte, ocupado em planejar castigos para ti até a hora em que puder, enfim, matar-te. Comentário. Esse é o instante não santo do ego, e o assassino somos nós mesmos, a parte separada da mente que não queremos ver. Em outras palavras, outra pessoa não está segurando um revólver apontando para minha cabeça. Eu estou. E, se eu permanecer dentro da minha mente, o ego me diz, certamente serei destruído. Lembre-se de que o pecado, culpa e medo, a trindade não santa, são inventados, embora pareçam muito reais. Se nós pudéssemos apenas permanecer com eles um instante mais, iríamos entender o segredo agora familiar da salvação. Citação. O segredo da salvação é apenas esse. Tu estás fazendo isso a ti mesmo. Seja qual for a forma do ataque, isso ainda é verdadeiro. O Espírito Santo repetirá essa única lição abrangente de libertação até que ela tenha sido aprendida, independentemente da forma do sofrimento que te traz dor. E compreenderás que os milagres refletem a simples declaração. Abre aspas. Eu mesmo fiz isso e é isso que quero desfazer. Fecha aspas. Texto capítulo 27. Entretanto, esse instante é também o momento em que vem a salvação. Comentário. No instante santo, olhamos com Jesus para o instante não santo do pecado, culpa e medo do ego, a fonte do tempo linear. Em seu gentil perdão, nós percebemos que inventamos tudo, não apenas o universo material e nossos corpos, mas o sistema de pensamento que os faz surgir. O ódio do mundo é ilusório, assim como o ódio por nós mesmos, feito com o propósito específico de nos impedir de mudarmos nossas mentes e escolhermos a expiação. É por isso que é imperativo entender
a estratégia do ego e seus princípios, e ver sua aplicação em nossas vidas. Quando damos um passo para fora do sonho do ego com Jesus, ele explica as dinâmicas do ego para que possamos entender que o que vemos do lado de fora é um espelho do que primeiro tornamos real dentro de nós, uma ilusão refletindo a si mesma na ilusão. No instante santo, reconhecemos a natureza ilusória do sistema defensivo do ego, comparando-o com a escolha do amor, e nosso simples equívoco em escolhermos contra ele para início de conversa. Nesse reconhecimento, o ego desaparece de volta, abre aspas, no nada de onde veio, fecha aspas. Manual dos Professores, capítulo 13. Como agora lemos. Citação. Pois o medo de Deus desapareceu, e podes chamá-lo para te salvar das ilusões através do seu amor, chamando-o de Pai e a ti mesmo de Filho. Comentário. Assim, as imagens do meu ser separado e de um Deus irado desaparecem. Esse desfazer é colocado em ação pelo meu pedido de ajuda a Jesus, para que eu mude a percepção sobre o meu relacionamento especial. Eu começo onde estou, em meio ao meu especialismo, e olho de forma diferente para o mundo. Ao fazer isso, começo a entender como cada um dos meus relacionamentos é um aspecto do plano engenhoso do ego para me manter longe de despertar em Deus como seu amado filho. No entanto, eu não posso chamar a mim mesmo de seu filho, a menos que inclua todos os meus irmãos. Essa necessidade de excluir partes da filiação reforça o medo da retaliação. O fragmento sombrio do medo da punição de Deus, que é a defesa primária do ego contra nossa reunião ao seu amor. Essa passagem de fechando a brecha, entre aspas, expressa a completeza da filiação e sua unicidade com Deus, e a necessidade do ego de erigir uma brecha de ódio para proteção. Citação. Não existe tempo, lugar ou estado dos quais Deus esteja ausente. Não existe nada a ser temido. Não existe nenhuma forma na qual se possa conceber uma brecha na integridade que lhe é própria. A transigência, que é a menos importante e a menor das brechas representaria no seu amor eterno, é completamente impossível. Pois isso significaria que o seu amor seria capaz de abrigar a mais leve sugestão de ódio que a sua gentileza pudesse, em algum momento, se transformar em ataque e que a sua paciência eterna pudesse às vezes falhar. Acreditas em tudo isso sempre que percebes uma brecha entre tu e o teu irmão. Como poderias então confiar nele? Pois assim, ele não pode deixar de decepcionar em seu amor. Portanto, é preciso que estejas alerta. Não permitas que ele chegue perto demais e deixa uma brecha entre tu e o seu amor, através da qual possas escapar, se houver necessidade de fugir. Aqui se vê com a maior clareza o medo de Deus, pois o amor é traiçoeiro para aqueles que têm medo, uma vez que o medo e o ódio não podem nunca estar à parte. Ninguém que tenha ódio deixa de ter medo do amor e, por conseguinte, tem que ter medo de Deus. Texto capítulo 29. Comentário. O medo de Deus, portanto, é desfeito por removermos as brechas que interpusemos entre nós mesmos
e os outros. O perdão é o meio de Jesus levantar o véu final e nos levar para casa, junto com todos os nossos irmãos. Lembre-se dessa adorável passagem da discussão sobre o obstáculo final à paz. Citação: liberta o teu irmão aqui como eu te libertei. Dá-lhe a mesma dádiva e não olhes para ele com qualquer espécie de condenação. Que o vejas tão sem culpa como eu olho para ti, e não vejas os pecados que ele próprio pensa ver dentro de si. Assim, nós iremos preparar juntos o caminho para a ressurreição do Filho de Deus e permitir que ele mais uma vez ressuscite para a lembrança feliz do seu Pai, que não conhece o pecado nem a morte, mas somente a vida eterna. Juntos, nós desaparecemos na presença além do véu, não para nos perdermos, mas para nos acharmos. Não para sermos vistos, mas conhecidos. Aqui está a paz de Deus, que te é dada eternamente por Ele. O céu é a dádiva que deves ao teu irmão, a dívida de gratidão que ofereces ao Filho de Deus, em agradecimento pelo que Ele é e pelo que o seu Pai o criou para ser. Texto capítulo 19. Reza para que o momento possa ser logo, hoje. Afasta-te do medo e avança para o amor. Comentário: essa é a escolha de percebermos que estávamos errados sobre o medo e o amor estava certo. Citação: não há pensamento de Deus que não te acompanhe para ajudar-te a alcançar esse instante e superá-lo rapidamente, com segurança e para sempre. Comentário: a ajuda está dentro de nós. Nós só precisamos chamá-la, e os pensamentos de Deus, imutáveis e inalteráveis, afloram subitamente à consciência, e nós nos sentimos a salvo, sabendo que somos amados. Citação: o pensamento que Deus mantém de ti é perfeitamente intocado pelo teu esquecimento. Ele sempre será exatamente como era antes do tempo em que o esqueceste, e será exatamente o mesmo quando o relembrares. E é o mesmo durante o intervalo em que o esqueceste. Os pensamentos de Deus estão muito além de qualquer mudança e brilham para sempre. Eles não esperam por nascer, esperam boas-vindas e serem lembrados. Texto capítulo 30. Quando o medo de Deus tiver desaparecido, não existirá mais nenhum obstáculo que ainda permaneça entre tu e a santa paz de Deus. Comentário: quando o nosso medo de Deus se vai, a culpa e o pecado precisam ir também, deixando apenas a paz e o amor do céu, como lemos nessa inspiradora e alegremente familiar passagem. Citação: o local santo onde tu estás é simplesmente o espaço que o pecado deixou. E aqui vês a face de Cristo, surgindo em seu lugar. Quem poderia contemplar a face de Cristo e não se lembrar de seu Pai como ele realmente é? Quem poderia ter medo do amor e estar no lugar onde o pecado deixou um espaço para que o altar do céu se erga em torres bem acima do mundo e alcance o que está além do universo para tocar o coração de toda a criação? O que é o céu senão uma canção de agradecimento, de amor e de louvor por todas as coisas criadas à fonte da sua criação? O altar mais santo é erguido onde antes se acreditava que o pecado estivesse. E aqui vêm todas as luzes do céu para se reabastecer e aumentar em alegria. Pois aqui o que estava perdido é devolvido a elas e toda a sua radiância vem a ser íntegra outra vez. Texto capítulo 26. Citação: como é benigna e misericordiosa a ideia que praticamos.
Dá-lhes boas-vindas como deverias, pois é a tua liberação. De fato, a tua mente só pode tentar crucificar a ti mesmo, mas a tua redenção também virá de ti. Comentário. Mais uma vez, o você é a parte tomadora de decisões da mente. Para o ego, uma lição como essa acrescenta ainda mais combustível ao seu fogo de culpa e medo. Para nossas mentes certas, no entanto, ela é a nossa liberação e redenção. Na verdade, nós somos responsáveis por tudo, mas esse tudo é realmente nada. Um inteligente artifício para ocultar o amor de Deus. Para esse pensamento feliz, nós dizemos um grato amém, através do poema de Ellen do mesmo nome. Citação: o amor não crucifica, ele apenas salva. O Filho de Deus não pode ser ferido. Que ele não pense que é escravo do tempo ou da punição. Criado pelo amor, sua cabeça brilhante e coração amoroso só podem salvar o mundo. Quem além do seu Criador pode redimi-lo? O que, exceto o Verbo da verdade, pode liberar a quem ele aprisiona? Deixe-o ser ele mesmo, e nenhuma estrela poderá perder um único brilho, ou bruxulear em uma galáxia incerta, sem um propósito e sem uma causa. Nenhuma folha de grama deixa de crescer perfeitamente, da terra em direção ao céu. E nenhum pecado aparece para manter nas sombras aqueles a quem o céu ama. Deus não crucifica, ele meramente é. As Dádivas de Deus, página 91. Comentário. Agora estamos prontos para o segundo passo, a lição 197.